Nós os abençoamos, abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor há de falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor, alegria estar aqui, alegria nossa, e nossa que eu digo é minha e da pastora. Nós somos uma só carne. Mas eu descobri que o original é um só corpo. Interessante, não é? Um só corpo. O pastor falou sobre a questão de ser dizimista e Deus mandou dar um testemunho aqui para vocês. Quando eu casei, eu ganhava 70 mil cruzeiros. E naquela época, só pessoas que tinham grandes salários é que tinham conta bancária. Geralmente a gente recebia envelope, alguém deve ter recebido salário no envelope. A gente assinava ali e recebia o envelope. E aí eu comecei a fazer os pagamentos do que eu tinha que pagar. Né? E isso foi durante a semana. E no sábado seguinte, foi um sábado que eu fiz isso. E no sábado seguinte seria o meu casamento. E aí eu saí separando o dinheiro na minha cama para pagar isso, para pagar aquilo, pagar os móveis, pagar o terno e tal. E aí sobrou 7 mil. Então 7 mil era exatamente o dízimo. Né? E aí eu botei aqui o dízimo, 7 mil dos 70 que eu tinha recebido. E aí foi assim, não sobrou nada para mim. Não sobrou nada. E aí eu falei para Deus, me ajoelhei, estava botando dinheiro na minha cama. Aí me ajoelhei e piedosamente eu orei com a mão em cima dos 7 mil cruzeiros. Senhor, o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor me ama. Então, Pai, eu vou pegar esse dinheiro aqui emprestado, esses 7 mil, porque eu não posso deixar de pagar os móveis, não posso deixar de pagar o terno, não posso deixar de pagar isso. E comecei a enumerar para Deus o que eu não podia deixar de pagar. Agora o dízimo não, o dízimo é um negócio aqui de pai para filho. Então eu vou usar o dízimo e vou pagando ao Senhor aos poucos. Prometo que mês que vem eu dou o dízimo direitinho e esse aqui eu vou pagando aos poucos. E aí, quando eu acabei de fazer esse belo discurso para Deus, o Espírito Santo falou no meu ouvido de maneira audível: onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Eu chorei. Eu chorei, eu também. Eu vou entregar esse dízimo amanhã. E aí, domingo, eu fui para a igreja. No culto da manhã, já entreguei o dízimo, né, porque eu poderia ter a tentação de até a noite desobedecer à voz do Espírito. E aí, de manhã, já botei meu envelope com o dízimo lá no gasofilácio e disse para Deus: pronto, estou nas tuas mãos. Vou começar a minha vida de casado do zero. Porque sábado que vem eu estou casando. E aí o que aconteceu? À noite eu voltei ao culto da noite. E eu estava conversando lá com os jovens do pátio da igreja. E um irmão chamado Ben-Hur, ele disse assim: ô Jorge, não vai embora antes de falar comigo. Eu falei: ok. Eu pensei que ele queria me dar carona, porque a gente morava próximo e ele tinha carro. E aí, quando eu acabei lá, fui para esse Ben-Hur, estou liberado. E ele falou assim: eu estou sem carro, eu vou de ônibus com você até Madureira. E aí nós fomos conversando, e aí no meio do caminho, mais ou menos de altura, né, quem conhece lá o rio, a altura de Turiaçu, ele disse assim: olha, você vai casar sábado que vem, eu não sei o que eu vou comprar de presente. Resolvi então te dar dinheiro. Aí pegou o dinheiro e enfiou no bolsinho da minha camisa. Aqui. E aí, quando ele saltou antes de mim, né, e aí eu fiquei olhando, dá um tchau para ele. Acabou de dar o tchau, que ele virou as costas, eu já fui lá desesperado para ver quanto tinha. Tinha 5 mil cruzeiros. 5 mil. E aí eu louvei a Deus, já não ia mais começar a vida de casado duro, né? E aí na quarta-feira, aquela semana, apareceu um irmão da igreja, jovem, Paulo, né? Aí disse assim: olha, eu vim aqui para a gente fazer despedida de solteiro. E de despedida de solteiro a gente faz, até usou a expressão, com Coca-Cola.
Ele era professor de inglês, ele gostava muito de Coca-Cola, tudo que dizia respeito ao americano era com ele. E aí o Paulo Roberto me levou, fomos à lanchonete, fizemos um lanche, conversamos sobre casamento, de casado, ele solteiro, ele estava achando que eu estava muito corajoso, e que estava até inspirando ele a casar, que logo depois ele casou também. E aí depois daquilo tudo, a gente encher a cara de Coca-Cola, ele teria que pegar o ônibus para o Meia e eu para Quintino, onde eu morava. E ele aí falou assim: olha, eu não sei o que vou comprar para você de presente, resolvi te dar o dinheiro. E aí pegou aquela mão abençoada e enfiou dinheiro no bendito bolsinho da minha camisa. A gente tem que usar a camisa com bolsinho, irmãos. Porque camisa polo não dá. Não tem onde botar, né? Aí enfiou aqui. Quando a gente se despediu no Largo São Francisco, do centro da cidade, ele foi pegar o ônibus para o Meia, eu fui para Praça Tiradentes, pegar para Quintino. E aí eu já fui lá no bolso, ele tinha 2.000 cruzeiros. Quanto era o meu dízimo? Quanto foi que Deus me deu através desses dois irmãos? Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Ele quis provar para mim que ele cuidava de mim. Amém? Ele cuida de você. Amém? Ele cuida de você. Porque quando nós não somos dizimistas, nós estamos dizendo: Deus, eu não confio em Ti. E o que a Tua palavra diz, para mim, é piada, é brincadeira. Sabe? Porque é um exercício de fé. Porque eu falei um dia desse para a minha igreja: se a gente diz que entregou a vida para Jesus e a gente não é dizimista, como é que a gente entregou a vida? Quem entrega a vida toda. Eu, quando eu casei com a pastora, eu entreguei a minha vida toda para ela. Quando eu casei com ela, eu falei: vamos casar, estou te entregando a minha vida, passo a ser teu, né? Você passa a ser minha dona. Agora, não conte comigo para comprar vestido, nem para pagar cabeleireiro, né? Vale isso? Não, senão não é casamento. Amém? Porque casamento envolve assumir as despesas, não é? Da mulher, sobretudo se ela não trabalha. Isso é reclamar. Amém? Porque às vezes a mulher quer um vestido, mas outro, né? Comprou um há 3 meses atrás. Amém, queridos? Confiar no Senhor. Ele cuida de você. E eu vou pregar hoje sobre esse cuidado de Deus com a gente, como igreja e como filhos e filhas. Tá? Eu quero dar parabéns a você por esta cidade bonita de Teresópolis. Estive aqui várias vezes, mas nunca pregando. Estive lá na escola de missões, mas pregando é a primeira vez. E eu achei muito interessante que eu olho tudo, e a gente, quando vem da casa do pastor Bruno, a gente passa por um lugar que diz assim: Floresta Imperial. Não é? Floresta Imperial. E aqui tem muitas marcas do Império. O próprio nome, né? Você deve saber melhor do que eu. Teresópolis foi em homenagem à princesa Teresa Cristina, que foi uma grande mulher. Então, o pessoal às vezes critica muito a corte portuguesa que veio para o Brasil, mas foi uma corte honesta, sincera, pessoal bom que veio para cá. Então, nós somos abençoados, que nós temos uma herança muito rica, sabe? Eu louvo a Deus, estava comentando com a minha esposa, eu louvo a Deus porque nas minhas veias corre sangue índio, sangue negro, sangue branco. Porque a minha avó paterna era uma cabocla lá do interior do Rio Grande do Norte, indígena, né, potiguar. Meu avô paterno também, né, daquela região lá, índio. Meu pai tinha uma cara de índio. E a minha mãe, ela era baixinha, branquinha, de olhos verdes, que ninguém diria que era minha mãe. Porque ela era filha de um português, de um galegão brancão, com uma, né, uma pretinha, que era a minha avó. Então, graças a Deus eu tenho essa mistura de sangue, e a maioria de nós temos isso. Isso é uma bênção, amém? Isso é uma bênção, porque ser mestiço
é ser mais enriquecido. Bem, isso não significa que aqueles que vêm de uma tradição, vamos supor, italiana, né, ou de uma tradição alemã ou outra qualquer, não seja engrandecido. Mas eu quero dizer que biologicamente, né, o que dizem é que quando há mistura de sangue, há uma depuração maior. E saindo do Brasil, eu descobri que o povo brasileiro é um povo extremamente inteligente. É verdade. Eu passei a amar o nosso povo depois que eu saí do Brasil. Saí para estudar na Costa Rica, depois saí para ser missionário nos Estados Unidos. Eu passei lá no estrangeiro a valorizar você, a valorizar cada brasileiro, cada brasileira. Amém, queridos? Porque nós somos abençoados de Deus. E nós temos uma herança rica dos portugueses, dos africanos, dos índios, né? E mais ainda, né? Temos agora sangue alemão, japonês, enfim, glória a Deus por isso. E eu quero estar falando sobre de Deus conduzir o seu povo. E a palavra que eu trago para você nesta manhã é que Deus conduz o seu povo no deserto. O pastor Bruno falou de pessoas que enfrentam problemas e a gente olha os problemas como deserto, né? Estou passando por deserto. E Deus, durante 40 anos, conduziu o seu povo no deserto. E Deus sempre mostrou que Ele está com o seu povo em qualquer lugar e em qualquer situação. Ele nunca te abandona. Amém? Deus nunca abandona os seus filhos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 13. Êxodo 13, nos versos 17 e o seguinte. Glória a Deus. Amém. Vamos ao texto 13, 17 e o seguinte. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Deus não levou por onde, irmãos? Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto, era um caminho mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Glória a Deus. Eles levaram os ossos de quem? Os irmãos prestou bem atenção, não. Levaram os ossos de José. Mas não eram todos os filhos de Jacó? Por que não levaram dos outros? Porque os outros não pediram. Os outros não pediram. E sabe por que os outros não pediram? Porque os outros, eles não sentiram o peso que José sentiu. José entrou no Egito como escravo. José entrou no Egito vendido por seus irmãos, né? Então ele entrou como escravo. E ainda que morto, ele queria sair como homem livre. Por isso ele teve esse cuidado de pedir. Deus vai visitar o povo aqui, vai tirar daqui por uma terra boa, para cumprir a promessa a Abraão. E por favor, levem com vocês os meus ossos. Então ele, José, que entrou no Egito como escravo, mesmo depois de morrer, ele saiu como homem livre, tá? E José é o único patriarca que está enterrado na Palestina. Os outros estão enterrados lá no Egito. Por quê? Porque ele queria
Ele queria ser um homem livre, porque o peso da escravidão nunca saiu dele. Porque ele foi ser escravo no Egito, e embora ele tivesse sido promovido lá, né, chegou a ser o segundo depois de Faraó, né? Mas aquele peso da escravidão deixou marcas nele, e ele precisava sair de lá como homem livre. E Deus abençoou que o seu povo não esqueceu disto, levou os ossos de José. Então eu quero dizer para você que muitas vezes Deus faz promessas para nós, que é até possível que muitas promessas não se cumpram na nossa vida, mas se cumprirão na vida dos nossos filhos, porque Deus nunca decepciona os fiéis. E nós cantamos: a tua fidelidade é grande. E eu lembrei de Marcos Witt, quando vocês começaram a cantar, né? Eu lembrei quando a gente cantava isso lá em Volta Redonda, né? Marcos Witt era cantado as suas músicas aqui no Brasil, né? Então, esse Deus cuja fidelidade é grande, Ele nunca deixa de cumprir as promessas dele, sabe? Queridos, nós temos promessas de prosperidade, mas uma coisa nós temos experimentado. Eu falei aqui que eu sempre procurei ser fiel nos dízimos, mas atualmente nós louvamos a Deus, o único bem que nós temos é um carro, sabe? Porque até o apartamento que nós tínhamos, não temos mais. Porque quando nós vendemos o nosso apartamento, Deus mandou que nós investíssemos na obra. Então a gente tem um carro velho, 2014 que está aí. Agora sabe o que está acontecendo? Deus está abençoando as minhas filhas, sabe? As minhas filhas estão prósperas, os meus netos estão abençoados, sabe? Então muitas vezes você não vê na sua vida coisas grandes que você esperava, mas Deus está fazendo a vida dos teus filhos, vai fazer a vida dos teus netos. Amém? Porque Deus é um Deus cuja fidelidade é grande e Ele não muda, tá? Aqui no texto, né, depois daquilo tudo, né, que a gente conhece, depois daquela luta toda com o Faraó libera Moisés para sair com o povo. E quando Moisés sai do Egito, ele poderia ter pego o caminho direto para o norte, porque eles iam para o norte. O Egito está lá na África, lá no sul. Eles iam subir para a Palestina, eles iam para o norte, iam para o lado da Ásia Menor ali, né? Tinham que ir para o norte. E o caminho, como diz aqui, mais rápido, e o caminho que deveria ser seguido, seria o caminho beirando o mar Mediterrâneo. Se você pegar o mapa, você vê, beirando o mar Mediterrâneo. Só que Deus disse para Moisés: eu não vou permitir que o povo siga em linha reta para lá, porque eles vão enfrentar os filisteus, né? Porque os filisteus, o caminho dos filisteus era cheio de pontos onde guardas ficavam vigiando a cidade. Era um local muito bem guardado contra inimigos. Tanto quem ia do sul para o norte, como quem vinha do norte para o sul, encontrava ali grupos de soldados filisteus guardando a cidade. E o povo já ia logo de cara enfrentar uma batalha com um povo forte, um povo bem armado. Ia ser uma luta, e Deus disse assim: o povo pode ficar apavorado com isso e querer voltar para o Egito, que está muito perto, e eu vou levar o povo pelo caminho do deserto. Então, em vez de ir para o norte, Moisés lidera o povo, leva o povo para o leste, para o deserto. Agora, preste atenção numa coisa. Quem conhecia ali de geografia, e muitos deles conheciam, porque a tradição deles, a família deles tinha vindo do norte. Tanto o povo de Israel tinha vindo do norte, que Abraão veio de Harã, né? Jacó veio de Harã, depois a filharada desceu com 70 para o sul, para o Egito. Todos vieram do norte. E eles conheciam que o caminho do norte era em linha reta para lá, beirando o mar Mediterrâneo. Então, quando Moisés vai para leste, imagina quanta gente não deve ter pensado: mas Moisés errou o caminho. Moisés errou o caminho. E havia no meio de Israel um grupo que a Bíblia chama de um cadinho estrangeiro. Esse cadinho estrangeiro, queridos, era um povo chamado Ixos. Os Ixos desceram para o Egito muito antes de José e ficaram lá. E quando José chegou lá, eles tinham tomado poder.
Por isso, eles abrem para José, porque eles eram semitas, e José era semita também, era da linhagem de Sem, filho de Noé. Então, tudo isso ajudou a mão de Deus trabalhando para que José tivesse todo aquele sucesso que teve, colocando semitas no poder. Mas depois eles foram afastados do poder e se tornaram escravos junto com o povo de Deus. E quando Deus liberta o povo de Israel, esse grupo de semitas, né, os seus filhos, vão juntos. E foi esse grupo que deu muito trabalho para Moisés. Era o grupo que mais questionava Moisés. Era um grupo que não era o povo de Deus, mas estava enfiado no meio do povo de Deus, sempre questionando, sempre querendo voltar para o Egito, sempre falando da comida, sempre falando de temperos, né? Porque no Egito tem alho, no Egito tem cominho. Estão só pensando nessas coisas, em detalhes, quando a liberdade é tão importante, não é? É tão importante. Mas há uma coisa muito séria, queridos, é que há pessoas que se acostumam com a prisão. Tem pessoas que acostumam tanto com a prisão, que quando elas são libertadas, se tornam livres, elas não sabem o que fazer com a sua liberdade. E algumas vezes outras são presas a coisas que estão ali no seu cativeiro, que as prende. E ela começa a dar importância àquilo ali mais do que a sua liberdade. Olha, quando eu falo isso, eu lembro de um episódio que aconteceu várias vezes quando eu era garoto lá em Quintino, que todo garoto, né, gosta de estar pegando passarinho, tá, armando arapuca, e tinha um canarinho da terra que cantava muito. Aquele canarinho ia lá para o quintal lá de casa, ficava pelas mangueiras cantando. E uma vez eu falei, vamos fazer uma arapuca para pegar esse canarinho. Ele vem para cá todo dia, ele passa aí, canta. E alguém falou assim, esse canarinho não cai em arapuca não. Eu falei, mas não cai por quê? Porque esse canarinho é do português, daquele boteco que tem lá na Praça de Quintino, lá do outro lado da linha do trem. Assim, ele vem aqui, ele voava de onde eu estava até esse boteco, esse botequim, esse bar do português que era dono dele, eram mais de 3 quilômetros mais, e o canarinho ia lá. Eu falei, aí o português solta ele. Aí o rapaz falou assim, solta. Aí ele volta. Mas por que ele volta? Porque tem uma canarinha que fica presa lá na gaiola. Ele volta por causa da canarinha. E aí eu fui lá ver, o português tinha uma gaiola grande, e aí ficava ali o canarinho cantador, canarinho da terra, bonitinho, peitinho amarelo, e a canarinha. E aí na hora que o português ia, eu falo português porque eu não sabia o inglês, mas português mesmo, o que o português fazia? Ele enfiava a mão, botava a canarinha para um canto da gaiola e empurrava uma gradezinha, ela ficava presa ali, daquele lado. Aí ele abria a porta toda para o canarinho sair, e o canarinho saía, ia passear, voar, cantar, beliscar manga nas mangueiras e tal. Mas quando chegava mais ou menos 5 horas da tarde, ele voltava para a gaiola, porque para ele, estar junto da canarinha era mais importante do que a liberdade. E olha, queridos, há um perigo muito grande que às vezes o diabo coloca coisas no nosso cativeiro para nos prender. E há muita gente que não consegue se libertar porque Satanás colocou coisa boa no cativeiro. Coisa boa que não é tão boa quanto a liberdade que o Senhor Jesus oferece, mas que satisfaz a carne, satisfaz ao coração, ao desejo. E então, aquele canário tinha chance de sair voando por esse mundo de Deus, mas ele voltava para o cativeiro porque ele estava livre voando, mas o coração dele estava lá na gaiola da canarinha, por causa daquela canarinha. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que tomar a decisão, queridos e queridas, de romper com todo o nosso cativeiro. Não pode haver nada importante no meu cativeiro que me prenda, porque a liberdade que o Senhor Jesus nos dá, ela é tão grande que ele diz assim: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E quem é verdadeiramente livre não tem nada que o prenda do cativeiro, sabe? Porque o
o maior cativeiro deste mundo ainda é o pecado. Nada mudou, nada substituiu o pecado. O pecado é o maior problema humano, sabe? E é um cativeiro pesado. Aqui Israel era escravo de uma escravidão política. Mas a pior escravidão é a escravidão espiritual, sabe? Porque a escravidão política, você pode um dia tomar uma atitude e dar um basta, não é? Dar o seu grito de piranga, independência ou morte, não é? Mas a escravidão espiritual, esta aí, só a ação do Espírito Santo no nosso coração, sabe? E algumas vezes a libertação dessa escravidão toma tempo, ela custa alguma coisa para nós. Há muita renúncia a se fazer para se ser inteiramente livre. Amém? E quando o Senhor Jesus disse isso, né, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre, ele disse primeiro, logo 2 versículos antes, né, conhecereis a verdade, e a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Então agora está aqui o povo livre, e está caminhando por um caminho que Deus apontou para Moisés. Algumas vezes, queridos, eu como pastor, eu já fui questionado, eu não me importo ser questionado não. Pastor, afinal de contas, o senhor quer chegar aonde? Tem crente que vem, pergunta, quais são os seus planos? E então, a gente fala, olha, o plano é esse, o alvo é esse, o plano pastoral é esse, trabalhando assim, para chegar em tal lugar, não é? Porque é preciso ter um alvo, ter um foco. Então, quando a gente estabelece um foco, sobretudo o foco que o Espírito Santo dá para nós, se você é crente, se é um discípulo de Jesus, uma discípula, com certeza o Espírito Santo já colocou um foco na sua vida. Eu não duvido disso. Mas mim, sim, é você, filho de Deus, filha de Deus, Deus tem um foco para a sua vida. E se você for, né, no foco que Deus tem colocado, você com certeza já tem uma vida vitoriosa. Quando Paulo diz que em Cristo somos mais do que vitoriosos, é por causa disso. Aquele alvo que Deus coloca é um alvo de vitória. Alguma vez tem lutas para chegar lá, mas é um alvo de vitória. O povo de Deus estava indo para um alvo que Deus tinha estabelecido. Canaã, a terra prometida, a terra que ele falou a Abraão que daria, confirmou em Isaac, confirmou em Jacó. Depois falou para Moisés, traz o povo para cá, para a terra que eu tenho preparado. Então, muita gente deve ter questionado o fato de Moisés ter ido para o leste e não ter ido direto para o norte, porque ninguém sabia, né, que nesse caminho mais fácil, né, havia o perigo de morte. O caminho do deserto não era o mais fácil, mas era o mais seguro. Olha, querido, muitas vezes Deus tira você do caminho fácil e bota você num caminho difícil, mas eu te garanto que é o caminho mais seguro. Imagine o povo podendo ir para cá direto, levaria 6 meses para chegar em Canaã, vai para o deserto. Imagina o que é o povo entrando pelo deserto. Pessoal, nós estamos entrando para o deserto, Moisés quer matar a gente, quanta coisa, né? E vocês percebam bem que logo adiante, quando Deus manda Moisés subir no Monte Sinai para entregar a lei que ia reger a vida do povo, o que aconteceu? Deus segurou Moisés lá durante 40 dias. E Moisés ficou lá orando, esperando a palavra de Deus. E o que aconteceu? Lá embaixo, o povo já ficou ansioso, já derreteu ouro, fez um bezerro, adorou o bezerro e já ia voltar para o Egito. Você está vendo? O que Deus tinha previsto que aconteceria se eles seguissem pelo caminho mais fácil, para o caminho direto para o norte. Então muitas vezes Deus faz dar a volta. Deus às vezes coloca a gente no deserto, porque pode não ser o melhor caminho, mas é o caminho mais seguro. Eu quero dizer a você uma coisa, querido, né? Se Deus colocou você no deserto, vá firme, vá firme. Deserto não é fácil. Deserto tem muito sol, tem muito calor. Deserto às vezes a carência de água. Deserto significa dependência total de Deus. Se Deus não mandasse maná, eles morreriam de fome. Então, viver no deserto, viver na total dependência de Deus. Mas é a melhor coisa que um homem crente ou uma mulher crente podem fazer. Amém? Por quê? Porque Deus
tem preparado um povo, e muitas vezes esse preparo do povo, a dificuldade que você tem, é exatamente Deus educando a você, educando a mim, para aquilo que Ele quer que nós façamos, porque Deus já tem um alvo para você, um alvo para a vida de cada um de nós. Amém? Até o crente mais novo dessa igreja, que está começando na fé, supomos que aqui tem alguém que tenha sido recebido, né, este ano ou este mês, novinho na fé. Eu quero dizer que na mente de Deus, você já está um varão pronto para a obra, uma varoa pronta para a obra, mas Ele está preparando você. E eu falei isso quando um irmão da igreja, que é construtor, estava fazendo uma casa, ele tirou fotografia e falou: aqui, pastor, já joguei as sapatas, amarrei os alicerces e agora vou assentar tijolos. Já tá, os tijolos estão lá no canto. Ah, coisa, né? Agora vou fazer uma pergunta, Daniel. Na tua cabeça, a casa já está pronta? Não, já. Aqui na minha cabeça eu já sei como é que vai ser a casa. E você está vendo? É assim que Deus faz com a gente. Sabe? Na cabeça de Deus, você e eu já estamos prontinhos. Agora, alguma vez Ele está lançando as sapatas ainda, está lançando os alicerces, não é? Agora imagina se uma casa falasse, não é? Aí está lá os construtores lançando a sapata e os tijolos lá no canto. E nós? Calma, tijolos, vai chegar a hora de vocês, né? Aí faz lá os alicerces e os tijolos, né? E nós? Calma, deixa secar aqui. Você está vendo? Então não tenha pressa. Não tenha pressa de crescer. Porque para a vida cristã, a vida espiritual, não existe fermento. Existe a ação do Espírito Santo. Amém? E algumas vezes nesse crescimento, Deus leva para o deserto, né? E esse deserto pode ser muitas coisas, pode ser até perdas de bens materiais, perdas de amizades. Às vezes a amizade você tem que largar de mão. Quando eu me converti, sabe, eu era um homem que tinha amigos, eu já era um jovem cheio de amigos na rua. Eu ia para jogar, eu jogava bola, era uma garotada na rua, sabe, jogava bola quase todos os dias, né? Então, quando me converti, ficou difícil eu permanecer com eles, porque todo dia, hoje chama de bullying, né? Antigamente chamava de encarnar, né? Ficou de encarnação, né? Hoje, bullying, todo o tempo, aleluia, glória a Deus, né? E aí, Jorge, você é crente mesmo? Olha só, todo dia isso. E tinha uns mais engraçadinhos, ele está lá por causa da mulher do pastor, que deve ser bonita, sabe? Aí chega um ponto que isso cansou. Eu vou ter que ficar sozinho. Esse ambiente não é mais meu, sabe? E aí fiquei sozinho. Já não ia mais para a rua jogar futebol. Então, aí o que passei a fazer? Passei a ler a Bíblia dentro de casa. Aí eu comecei a crescer, né? Eu passei a usar a minha solidão para crescer, lendo a palavra de Deus e orando, sabe? E foi exatamente nesse período que o Espírito Santo me chamou para ser pastor. É uma coisa muito clara no meu coração, sabe? Então, algumas vezes Deus pode até tirar coisas de você. O teu deserto pode ser perda de amizade, perda de bens. Uma vez, uma irmã me procurou no gabinete pastoral. Aí disse para mim, até 10h30. Eu vou chegar lá então. Eu disse, pastor, eu vim aqui hoje, ela assim muito severa. Eu vim aqui hoje para me explicar por quê, essa pessoa assim autoritária, né? Por quê, que levanta o dedo, né? Por quê que depois que eu aceitei Jesus, que eu entrei para essa igreja, eu estou perdendo todos os meus bens. Eu estou ficando pobre. Por quê? E eu disse, Deus, socorro, que resposta eu vou dar para ela? Não é difícil. Aí eu falei, olha irmã, deixa eu fazer uma palavra aqui. Vou dar uma palavra para a irmã. A irmã está perdendo coisas. E eu já ouvi isso muitas vezes. A pessoa, depois que se converte, parece que a vida fica enrolada. Não é? Eu já ouvi isso muitas vezes. E eu orientei que às vezes a pessoa, a vida fica enrolada porque a pessoa ainda está vivendo alguma coisa antiga e o Espírito Santo está tirando. Não é? Está tirando, está movendo, então a coisa fica enrolada. Para arrumar uma casa, né? Às vezes até eu saio, né? E limpa aqui, limpa lá, sai daí, vai para lá, agora vai para cá, né? Certo? E aí eu falei assim, olha, se a sua riqueza
é de origem ilícita, Deus vai tirar. Ah, ela deu uma gargalhada. Ela deu uma gargalhada gostosa que parecia que tinha contado uma piada boa para ela. Ela deu uma gargalhada. A sua resposta está sendo melhor do que a que eu esperava. Olha, pastor, não vou falar o nome dele, mas o meu marido é um político, ele é muito conhecido, o senhor conhece ele, que ele é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, mas ele é um corrupto. A nossa riqueza é fruto da corrupção. Olha só. Eu falei, então, irmã, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Se a sua riqueza é fruto da corrupção, a sua parte disso aí, Deus vai tirar. Deus vai tirar. E aí ela perguntou, mas por que Deus tira? Eu falei, porque Deus tem ciúme da gente. Deus não quer que nós fiquemos com nada que o diabo deu. Ela falou, não estou entendendo. E aí o Espírito de Deus me deu uma ilustração. Eu falei, imagina, se um rapaz começa a namorar uma moça, não é porque a Bíblia diz que Deus tem ciúme de você. Está lá, meu irmão. Não é outra palavra, não. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de você, meu irmão. Deus tem ciúme de você, minha irmã. Sabe? Então Ele cuida de você como marido ciumento, porque a igreja é a noiva de Cristo, amém? E Ele cuida de você e de mim como marido ciumento, sabe? E aí de quem mexe com você, está no sal, sabe? Porque ele é um marido ciumento. Aí eu falei para ela, irmã, imagine que um rapaz começa a namorar uma moça, marca um encontro com ela, ela vai toda bonita, né, encontrar com ele, e aí ele olha no pescoço dela, um colar bonito. Aí diz assim, bonito colar. Assim foi um ex-noivo que me deu. Aí já ficou estranho, não é? Mas aí ele, tudo bem, né? Eu botei para vir encontrar com você. E aí namora, né? Aí disse, olha, eu vou pedir você em casamento. Aí marca com o pai da noiva, né, da moça, da namorada, para pedir em casamento. E aí leva as alianças, né, faz aquele discurso, tal. Aí o pai está ok, eu concordo. Minha filha, vem aqui na sala. Aí a filha, que agora vai ser noiva, vem na sala, é o dia do noivado, vem toda bonita, e no pescoço o colar que o ex-noivo deu. Ele vai ficar feliz. A vontade, ó, chega, acabou o noivado e tal, né? Ainda está usando isso do ex, não é? Aí noiva, aí no dia do casamento, está ele lá na frente, todo bonitão, né? Entra ela bonita, como toda noiva lá, e ela vem trazida pelo pai, e aí quando chega perto, que ele vê aquela beleza toda, né? A noiva, e olha para o pescoço, está lá o colar que o ex-noivo deu. Ele vai ficar feliz com isso? Não, tem uma hora que vira a mesa, né? Diz, olha, não tem jeito. Ou você joga esse colar fora, ou né? Tira esse colar aí, que eu não vou casar com você. Com essa lembrança de um ex-noivo. Tem que acabar com isso, não é? Então, Deus faz a mesma coisa. Coisas que nós tínhamos ou que temos, que a gente sabe que foi dado pelo diabo ou de origem ilícita, Deus tira. E sabe por que ele tira? Porque Ele tem melhor. Melhor. Ele sempre tem melhor. O diabo é enganador, Deus não. Você lembra quando Jesus foi tentado? O diabo chega para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães, não é? E a Bíblia diz o quê? Que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Assim como Deus levou aqui Israel ao deserto para fugir da guerra, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas uma coisa fica muito clara, é que o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo e para vencer. A vitória já estava certa. E para deixar para nós, para você, para mim, uma grande lição, de que mesmo no deserto a nossa vitória está garantida. Não é? E aí o que acontece? O diabo vira para Jesus e diz assim, se tu és o Filho de Deus, como se tu és o Filho de Deus? Se ele estava vindo do batismo, e quando ele saiu da água, né, João viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí o diabo vem, se tu és o Filho de Deus, como se tu és? Então você vê, ele joga a dúvida na palavra de Deus.
Deus tinha dito: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele chega aí, né, dizendo: se tu és, você está vendo? Então Jesus não precisava provar nada para ele. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E o que Deus tem feito de você, você sabe, não precisa provar para ninguém. Amém? Aí depois o diabo tem outro expediente, não é? O diabo oferece a ele a glória desse mundo. A glória desse mundo. Oferecer a glória desse mundo para quem tinha deixado a glória eterna para vir aqui salvar você e a mim. Não foi? Brincadeira. Tem até um cântico do Fernandinho, né? Deixou sua glória, foi por amor, que grande amor. Não é? Paulo chega a dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tendo por usurpação ser igual a Deus, desse mesmo se esvaziou. Então ele se esvaziou de toda a sua glória eterna para estar aqui, para salvar você e a mim. E o diabo chega e oferece a ele a glória desse mundo. Queridos, você está vendo? Então, o que ele oferece é muito menor, mas muito, muito menor do que aquilo que Deus tem para você e para mim. Sabe? Então é por isso que é importante nós estarmos ligados na ação do Espírito Santo na nossa vida, porque até aquilo que parece perda é ganho. Sabe? Até aquilo que parece perda é ganho. Deus está tirando para dar melhor. Sabe? Porque Deus nunca dá a pior. E aí depois, né, ele propõe a Jesus de adorá-lo. Te dou todo esse mundo aí, se você prostrado me adorar. Quer dizer, aquele que era digno de adoração tem que se curvar diante do diabo. Não é verdade? Por quê? Nós adoramos o Senhor Jesus. O nome dele está sobre todo nome no universo. E Satanás oferece a ele isso, essa mesquinharia. Se prostrado me adorares. Quando ele já era dono de uma glória imensa, né, e um nome sobre todo nome, né, e um nome que você usa para expulsar demônio, para curar enfermos, amém? Não é? Sobre o nome de Jesus, até mortos ressuscitaram, né? Pedro ressuscitou Dorcas em nome de Jesus, né? Paulo curou pessoas, Pedro também em nome de Jesus, sabe? Coisa linda. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. Levanta. E levantou, não é? Amém? Eu creio que muitos de vocês devem ter tido a experiência de, em nome de Jesus, orar por enfermos e eles serem curados, né? Eu acredito que muitos de vocês tiveram a experiência de chegarem perto de um demônio e dizer: sai em nome de Jesus, e o demônio saiu. Amém? Porque esse nome é grande. E o diabo oferecendo a ele o que? Ninharia. Se prostrar de me adorar, eu te dou esse mundo. Esse mundo não é nada, esse mundo vai passar, vai acabar, não é? E a glória desse mundo é efêmera. Efêmera, sabe? Olha, a gente vê jogadores de futebol aí, né, famosos, Neymar, né, cantores, atores e atrizes e tal. Essa glória, ela passa. E ela passa assim, de repente, sabe? Quem é famoso hoje, amanhã vai ser um ilustre desconhecido, que a glória desse mundo não vale nada. Uma vez eu estava vindo, né, acho que eu estava vindo de Vitória, de São Paulo para o Rio, e ali na hora que ele está saindo, ali no aeroporto, empurrando o carrinho com as malas, eu olhei um homem na minha frente, e aí falei para minha esposa: você sabe quem é esse homem que está aqui na frente? Ela falou assim: nunca vi mais gordo, das duas pessoas, né? Não conheço. Eu falei assim: esse aí é Newton Santos. Ele era conhecido como professor, ele era lateral esquerdo da seleção brasileira, né, e foi titular, durante todo o tempo que ele jogou futebol, foi titular da seleção brasileira como lateral esquerdo, sabe? Ninguém tirou o lugar de Newton Santos. O cara era craque, bom demais, famoso, ninguém mais conhecia ele. Eu conhecia porque eu sou velho, sabe? Não é? A outra vez eu estava no shopping na Tijuca conversando com um amigo, né, e aí passou um cidadão, e aí virou para mim e disse: e aí, Zé, tudo bem? Tudo bem? E eu fiquei olhando, e o Zé falou comigo assim: sabe aquele? Claro que eu sei. Era o Vavá, que foi o grande goleador da seleção de 58 e 62. Ninguém mais sabia quem era o Vavá, sabe? Queridos, é uma coisa, a glória desse mundo é muito passageira.
E Satanás ofereceu isso para Jesus. Esse lixo, a glória desse mundo é lixo. E ele ofereceu. Então, tudo aquilo que o diabo possa te oferecer, ou está te oferecendo, é lixo, diante daquilo que Deus tem para te dar. Amém, queridos? E isso aí diz respeito até à nossa vida cristã. Tá? Uma irmã estava com a filha dela doente, e o pediatra mudando de antibiótico, a febre não cedia, e aí uma pessoa da família dela disse assim: quer ver a tua filha curada? Ela falou: claro que eu quero. Leva ela no meu centro, que ela vai sair de lá curada. Sabe o que a irmã respondeu? Se depender disso, a minha filha vai morrer. Mas eu não vou levar ela de centro. Sabe o que aconteceu? Deus curou a filha dela imediatamente. A febre da criança desapareceu. Sabe? Hoje essa criança é uma mulher casada, tem filhos, tem até netos. Você está vendo? Quando você honra a Deus, Ele te honra duplamente. Amém? Eu queria só deixar uma palavrinha para você guardar no seu coração, tá? Quando Deus te leva para um lugar deserto, é para te dar vitória. Amém? E quem é guiado pelo Espírito, não fica no deserto. De repente, se eu estou passando pelo deserto, para você pode estar no deserto, mas pode estar saindo, né? Amém? Porque eu estou aqui nesse altar, eu entro ali. Vamos supor, aqui é o início do altar, lá ao final. E aí eu venho até aqui no altar, não é? Quando eu chego aqui no meio, eu estou no meio do altar, não estou? E daqui para lá eu já comecei a sair, né? Estou no altar ainda? Sim ou não? Estou no altar? Estou. Mas eu estou saindo, não estou? Você está saindo do deserto. Você que está no deserto, você já está saindo. E tenha certeza que vai sair com a vitória na mão. Amém? Porque Deus é um Deus fiel. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar por tuas ovelhas, que eu estou sentindo até um pouco minhas ovelhas agora desta manhã. Eu queria orar por você, eu queria que vocês colocassem de pé. Amém? Eu queria que você fizesse um ato profético de levantar a sua mão. Amém? Eu imagino que aquelas pessoas que procuraram Jesus devem ter levantado a mão, né? Jesus, filho de Davi. Eu imagino o Bartimeu: Jesus, filho de Davi, né? Para que no meio daquela multidão, pelo menos a mão dele fosse vista, né? Eu sei que o Senhor conhece você, lá no ato profético, levante a sua mão, vamos estar orando. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vitória garantida na vida do teu filho e da tua filha, pela tua vitória garantida na vida de cada um de nós. Ó Deus, o teu filho que está entrando no deserto, a tua filha, fortalece, meu Senhor. E aquele que já está saindo do deserto, ainda que caminhando no deserto, que venha o fortalecimento do Senhor. Ó Deus, a tua palavra é uma palavra de ânimo. Tu disseste que aquele que está ficando cansado, o Senhor renovaria as forças, daria asas para voar como águias. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu filho e a tua filha recebam asas para voarem como águias. E que essa luta que está atravessando, Deus, seja uma grande vitória depois, para que haja um grande testemunho, em nome de Jesus. Tu és Deus que cuida, tu és Deus fiel, tu és Deus que ama. Ó Deus, tu amas esse homem, tu amas essa mulher. Portanto, Pai, dá sustentação, fortalece, anima, meu Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos da tua vida, meu irmão, repreendemos da tua vida, minha irmã, toda palavra de maldição contra você, toda seta maligna seja quebrada em nome de Jesus, toda macumbaria seja anulada em nome de Jesus. E ó Deus, que os teus canais de bênçãos venham sobre o teu filho e a tua filha em profusão, bênçãos em abundância sobre a vida dele e a vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que haja, ó Deus, um cântico de vitória na boca do teu filho e da tua filha, que haja júbilo e dança pela vitória do Senhor na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vem cá, Dani e o Éder, vem cá. A graça e a paz, igreja, amém? Hoje é dia de festa, né? E o Senhor Jesus é o nosso maior presente. E eu acho que a igreja, quando ela está em festa, ela está festejando,
Nós temos que receber os presentes, mas nós temos que agradecer ao Senhor por esses presentes nessa manhã, amém? Né? A palavra de Deus é o presente que o Senhor nos dá, né? É a graça de Deus, o amor do nosso Deus, o Pai. E claro, a presença do pastor e da pastora. E nós jamais, como igreja que nós somos, uma igreja de amor, nós jamais poderíamos deixar de presenteá-los. Então é com muito carinho que o Éder e a Dani, em nome da Igreja Metodista Centenário, quer honrar a vida de vocês, com muita alegria. Nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dessa igreja e honramos a vida de vocês por vocês nos presentearem. Que essa igreja é uma bênção e nós louvamos ao Senhor porque vocês são uma bênção. Quando o Bruno sonhou com as pessoas, ele falou: eu vou sonhar com pessoas que sonham junto com a gente, que presenteiam a igreja junto com a gente, porque é um dia de vitória. Amém, igreja? E hoje é o dia da Bíblia, né? Então é um dia que nós temos que recontar mesmo os feitos do Senhor. E nós estudamos Êxodo, pastor, na escola dominical, né, mulheres? A Leila está aqui, toda a igreja, os homens também. Então eu trouxe à memória aquilo que nos dá esperança no dia de hoje, para a glória de Deus, amém? Vamos orar. Bem, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela vida da pastora Marta, pastor Jorge. Que o Senhor, ó Deus, derrame sobre eles uma unção nova dia após dia. Que o Projeto Vida ali em Campo Grande, Deus, venha experimentar o teu sobrenatural, ó Pai. Que venhamos, ó Deus, a ouvir as grandes coisas que o Senhor há de fazer naquele lugar, naquela terra, em nome de Jesus. Amém. Mais uma salva de palmas para Jesus.